Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina, celebrando São Felipe Neri. Gente, eu tenho um carinho muito grande por esse grande santo. Tem aqui uma breve biografia dele, eu vou ler para vocês. Logo em seguida a gente vai para o Santo Evangelho. São Felipe Neri é conhecido como o Santo da Alegria, de gênio otimista, mas também vigoroso. Trouxe encanto a todos com o seu jeito criativo de viver e anunciar o Evangelho. Tudo fazia para conquistar a juventude e nada lhe pertencia, pois vendeu todos os seus bens para favorecer a vida dos pobres. Grande também era a sua caridade para com os doentes e os humildes. Tinha como lema de vida: pecados e melancolia estejam longe da minha casa. Nascido em 1515, ele morreu em 1595. Abramos agora a palavra de Deus, o Evangelho tão amado e buscado vivenciar por esse grande santo São Felipe Neri. Marcos capítulo 10, do versículo 32 até o versículo 45. Não vou ler todo o texto, mas depois eu peço que você leia todo o texto, tá bom? Naquele tempo, os discípulos estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente. Os discípulos estavam espantados. E aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão para os pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de 3 dias ele ressuscitará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queria começar a meditação do Evangelho de hoje recomendando para vocês o filme com a vida de São Felipe Neri. Você precisa assistir esse filme. O filme chama-se Prefiro o Paraíso. Prefiro o Paraíso. Esse santo da alegria, tão bem-humorado, tão feliz, tão cheio de uma alegria vinda do céu, uma alegria do Espírito Santo. Tem esse filme que conta a história dele. Eu me lembro com muito carinho quando eu tive a graça de assistir esse filme. Prefiro o Paraíso. Procura aí na internet, que deve ter com certeza. Porque São Felipe Neri, ele vivenciou com profundidade a alegria da vida cristã. A gente às vezes acha que uma pessoa que busca a santidade, uma pessoa que é da igreja, ela tem que ser uma pessoa fechada, séria, ranzinza. Uma vez eu ouvi uma pregação de um padre, eu achei muito interessante. Ele dizendo que quando era criança, que ele entrava na igreja e via todos os santos com aquela imagem de aquele ar de tristeza, assim, de dor. São Sebastião ali flechado, enfim. A gente fica pensando, mas santidade é isso mesmo? A gente tem que viver o tempo todo cabisbaixo, fechado, ranzinzo? Não. Inclusive, num documento que o Papa lançou sobre a santidade, ele falava da importância do bom humor. Eu passei a minha formação inteira, minha formação franciscana capuchinha, ouvindo essa frase: um frade triste é um triste frade.
Um cristão triste é um triste cristão. Papa Francisco diz, tem muito cristão que vive com cara de Sexta-feira Santa. E esquece que Jesus ressuscitou. São Francisco era até muito mal visto, porque ele era um santo muito alegre. Lá na época da vida monástica, onde o monge tinha que ser, né, muito silencioso, muito compenetrado, né? Eu me lembro daquele livro, Em Nome da Rosa, que tudo gira em torno de um determinado escrito de Aristóteles que falava sobre o valor do riso, enfim, por aí vai. Essa ideia de que a gente, para poder ser santo, tem que estar com a cara fechada, amarrado o tempo todo. Não. Eu fico muito feliz, né, que agora a gente, cada vez mais, estamos apresentando para as pessoas, assim como São Felipe Neri, tantos santos alegres. Olha para as imagens da nossa querida Santa Madre Teresa de Calcutá sorrindo. Tem até imagem do Padre Pio sorrindo. Tem gente que acha que o Padre Pio era, né, aquela cara fechada o tempo. Não. Existem relatos dos confrades do Padre Pio falando que ele era bem-humorado. Quando eu estive lá no convento de San Giovanni Rotondo, eu conheci um frei, né, que havia convivido com o Padre Pio, dizer que o Padre Pio era humorado, bem-humorado. Porque quem gosta de tristeza, de fechamento, é o demônio. Não. Olha para as imagens do Carlo Acutis. Sorrindo. Tantos santos sorrindo. O Papa João Paulo II sorrindo. Nosso querido Papa Francisco. É difícil você ver uma foto do Papa que não esteja sorrindo. Uma alegria que vem de Deus, uma alegria que vem do Espírito Santo. Hoje, celebrando São Felipe Neri, que a gente aprenda que para poder a gente ser santo, a gente não precisa estar com a cara amarrada, não. Cara de Sexta-feira Santa. Jesus ressuscitou. A nossa fé é uma fé pascal. Passou pela cruz, mas agora é a ressurreição. É o Cristo ressuscitado. Então, meu povo, São Paulo dizia, alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. Essa alegria que vem de Deus, que enchia o coração de São Felipe Neri e que deve também encher os nossos corações. Quando a gente sair na rua, ofereça o sorriso para alguém. A gente fica com a cara o tempo todo no celular, né? Ofereça o sorriso a alguém. Eu já tive a experiência várias vezes. Aqui eu moro em torno de um santuário e tem muitos irmãos de rua. Às vezes quando eu passo, eu percebo que eles não querem somente algo para comer, dinheiro. Quando eu paro, olho para eles, pergunto o nome, quero saber da história, dou um sorriso, eu vejo que às vezes isso vale até muito mais do que algo que a gente dá, como a gente costuma dizer, para poder se ver livre, para poder dar uma satisfação à nossa consciência. Ah, ajudei o pobre. Mas você sabe o nome dele? Você sabe de onde ele veio, a história dele? Você sorriu para ele? Que talvez esse sorriso que você deu como cristão, por amor a Deus, que está naquele irmão também, talvez foi o melhor presente que ele tenha recebido durante o dia. Ah, mas se eu der um sorriso e a pessoa não retribuir, daí, faça a sua parte. Faça a sua parte, a gente dá o que tem. Façamos a nossa parte. Porque o mundo já é tão triste por tanta coisa ruim, né? E os cristãos também viverem assim? Não. Somos chamados a transmitir a alegria do Espírito Santo. A alegria do nosso batismo, a alegria da nossa vida cristã, a alegria do ressuscitado. Faça esse exercício espiritual. Sorria mais. Murmure menos. Se maldiga menos. Tem gente que se maldiz demais, pelo amor de Deus. Se lamuria demais e esquece de contar as graças e os benefícios, tudo que Deus nos concede, que eu tenho certeza que é muito mais do que qualquer dificuldade que a gente possa passar.
São Felipe Neri, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Deus os deu céu, paz e bem.